Olá pessoal, boa noite. Começar uma live histórica aqui com o grande Mário Filho, Marinho, jornalista, um ícone do jornalismo marcial. Vou ter a honra de conversar com ele, assim, um privilégio, um ídolo que eu tenho. Vou chamar o Marinho aqui pra gente já começar a live. Opa, fala meu irmão. Poxa, que honra, que honra, que honra. Estou diante aqui de um dos maiores ícones da história do jornalismo marcial, do jornalismo e do segmento marcial, assim. Eu vou te falar que eu fico até nervoso, cara, que eu tô assim diante de uma referência, de um ídolo. Você não sabe as noites que eu parava para um mineiro deixar de sair no final de semana para poder assistir um programa, igual assistir o Sensei e tudo que você fazia, depois também na Fox. Uma honra absurda, você criou ali um caminho próprio, né, com a sua irreverência, com o seu jornalismo sério, o seu jornalismo imparcial e assim... Você não tem noção da importância que você tem. Eu acredito que você não tem a noção exata da importância que você tem para tanta gente. E graças a Deus, a gente sabe que você está aí ainda firme e forte, produzindo e com a qualidade de antes. Então, assim, saiba exatamente da importância que você tem e da referência absurda que você é, tanto pelo seu carisma, como pelo seu talento natural. E você está no topo do topo do topo. E a gente tem que olhar para você para cima, assim, e... sempre se espelhar em você, cara. Você é uma referência absurda e é uma honra estar conversando com você. Realmente, hoje eu estou muito feliz. Se eu fosse uma graduação, seria mais um grau que eu ia colocar na minha faixa. Boa noite, Floresta. Como é que tá o áudio? Tá um pouco baixo. Deixa eu ver aqui. Você tá me ouvindo bem? Posso botar o fone. Como é que tá? Se puder colocar o fone, mas você tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo ótimo. Não, tranquilo, se quiser colocar um fone, que o seu eu tô te ouvindo, mas tá muito baixo, tá realmente muito baixo. Tá. Cara, na verdade, eu tenho a impressão de que o fone ficou no carro, mas eu falo mais alto, pode ser? Deixa eu ver se eu tirar o meu vai te ajudar. Pera aí. Eu te ouço bem. Ah, tá. Você está me ouvindo do mesmo jeito, basicamente? Tá bom também? Eu acho que para mim sem o fone fica melhor também, porque aí, né, sem o fone, sem interferência nenhuma, mas vamos que vamos, tá dando para te ouvir. Cara, e tudo que eu falei aí é do fundo do coração e é mais do que merecido. Obrigado, Floresta. De coração, cara. A gente tá para fazer essa live há um tempão, eu tava te devendo. Acho que chegou na melhor hora possível, como tudo na vida. Para mim é que é uma tremenda honra e você deu sorte, cara. Olha quem invadiu aqui, ó. Já é figura tradicional dos seus vídeos, né? Perola, ele é exibido pra caramba, mas nas lives ele fica bem inibido, entendeu? Ele fica meio introspectivo e foge. E nessa live aqui ele tá bem participativo. Olha lá a cara dele lá. Então vamos aproveitar que o Berola tá no humor, tá no astral e tá na pilha. Muito obrigado por todos os elogios. Cara, eu vou declinar, eu vou discordar, porque é o que eu costumo dizer. Eu sou muito abençoado, viu, Floresta? Principalmente eu valorizei mais ainda depois que eu entrei para o Sport TV em 99 para fazer o que eu entendo, que eu amo. Me chamaram para trabalhar na zona de impacto, que era uma faixa de comportamento jovem e de esportes radicais. Então, para mim não era nem um pouco desafiador, na verdade era um trabalho. Tá dando para escutar legal? Tá muito baixo, Marinho. Sim. Não, de qualquer maneira, só para te cortar por um segundo, de qualquer maneira tem um recurso. Quando eu for colocar no YouTube, eu vou aumentar o seu áudio. Tá tranquilo, vamos fazer. Eu falar alto é comigo mesmo também. Ser histérico e ser escandaloso também tem essa versão. Então aí quando eu entrei lá pro Sport TV, na verdade... foi uma tremenda bênção trabalhar com o que eu amo, com o que eu entendo. E, na sequência, me propuseram... Na verdade, não. Na verdade, eu fui sempre plantando lá a semente das artes marciais dentro da faixa de esportes radicais, dentro da faixa comportamental, jovem, até que veio a recompensa, surgiu a possibilidade de trabalhar também com as artes marciais no Sport TV. O Joinha já era o pioneiro e a maior referência. E aí depois, cara, a história todo mundo já sabe, né? Foi proibido, depois a gente conseguiu fazer com que deixasse de ser proibido. Então, só para resumir,
Cara, agradeço, fico até com falta de ar, agradeço os elogios, mas eu fiz com muita paixão e eu só funciono assim, eu só funciono motivado, com paixão, motivação, e aí, consequentemente, me traz inspiração e eu faço do fundo do coração. Pô, virou até um poema, rimou tudo aí. E não sei se você sabe, não sei se você vai conseguir ouvir aí, essa musiquinha aqui, ela é a nona sinfonia de Beethoven para os fãs de arte marcial. Não sei se você vai conseguir ouvir aí. Isso aí era... A gente escutava isso, cara. Tinha um dia que eu tava passando café, aí quando eu escutava, começou, deixava o café pra lá e vinha correndo. Realmente, assim, marcou época, né? E com o seu tipo de jornalismo. Uma pergunta que a gente sempre tem alguma referência, né? Você, que é uma pessoa que conseguia unir um carisma que não existe escola para carisma, né? Você pode aprender a falar no microfone, a falar bem, a falar centrado, acelerar ou diminuir, mas o carisma já nasce com a pessoa. Eu nunca vou conseguir. Você vai tentar. Se eu fizer um curso com você, Marinho, eu não vou conseguir fazer do mesmo jeito que você faz. Então cada um tem a sua linha. Você sempre conseguiu seguir Consegue, Floresto, consegue. Você sempre conseguiu unir o ótimo jornalismo com essa coisa que é legal, do carisma, que fazia o cara, pô, gostei desse cara, deixa eu assistir. O cara gostava da sua presença lá e do conteúdo, né? Assim, isso é algo seu, ou você teve alguma pessoa assim, quando você era mais novo, você olhava algum programa de televisão, você falou, pô, eu gosto dessa linha desse cara, eu quero, um dia, se eu tiver um programa, eu quero ser parecido com ele. Conta um pouco pra gente desse seu lado que consegue unir essas duas características. Tá, me lembra de falar sobre essa trilha, cara, tá? Porque isso aí é novidade pra você. Isso aí eu nunca falei, tá? Não deixa eu esquecer disso aí não, porque isso aí é uma conversa, é um assunto legal. Sobre essa trilha aí. Isso é espontaneidade, né, Floresto? Espontaneidade. E se eu me inspirei em alguém, sim, cara. Eu cresci desde eu comecei a pegar onda em 85. E aí todo sábado era obrigatório, que nem você tá dizendo, a rapaziada curtia o Sensei Sport TV na noite de sábado, que era imperdível para a galera que ama as artes marciais. A tarde de sábado, para mim, obrigatoriamente era o Realce. Chacrinha? Era o programa Realce. Achei que você falava o Chacrinha. Um excelente comunicador, mas não é muito a minha linha. Não foi ele a minha inspiração, mas o Ricardo Bocão sim, cara. Porque o Ricardo Bocão, além de falar muito, vitrolinha que nem eu, ele também sempre foi muito espontâneo. E tem uma coisa minha que é... Cara, eu gosto... Eu não sei se eu sou engraçado, mas eu sempre digo que a parada não é ser engraçado. O negócio é você ter coragem de mandar a piada, entendeu? Então, muitas vezes eu sou engraçado por ser muito sem ser engraçado. Por acreditar muito no meu humor, e eu mando a piada mais sem graça que tem. E aí acaba sendo engraçado. E eu não me incomodo também de não ser engraçado, entendeu? Mas eu prefiro mandar a piada pela espontaneidade. Então isso aí acaba aproximando, vai humanizando. E eu gosto de construir amizade. Eu gosto de aproximação, entendeu? Então para mim fica fácil. Nunca tive problema de me expressar, de me pronunciar. Graças a Deus sempre tive essa espontaneidade. Sempre fui um cara muito expansivo. Não tive problema com timidez. Então eu converso de uma forma natural, seja na frente da câmera. Isso aí pra gente é mole. Se eu fizesse esse curso aí de espontaneidade, se eu inventasse isso aí, cara, eu te garanto que tu ia ficar bem mais soltinho. Te garanto. Não, já manda o Pix aí que eu já ia pagar a primeira mensalidade fácil. Com certeza. Ia ser uma honra. Tem coisas que eu concordo com você. Tem coisas que a pessoa nasce ou é ou não é. Sabe? Mas isso aí não. Isso aí eu acho até que, por exemplo, as artes marciais ensinam muito, né? Tem essa canalização, é um catalisador que pode ser um equalizador. A pessoa vai, por ser muito introspectiva, ou a pessoa por ser muito no outro extremo, né? Por ser extrovertida demais, e aí vai buscar no teatro,
né, por ser muito tímida, vai buscar no jiu-jitsu, por ser muito tímida, e o jiu-jitsu consegue equalizar bem. Então eu acho que tem, não é o teu caso, não estou falando de ser tímido não, mas essa espontaneidade de, é só, o que eu ia ensinar é isso, a frase, o mantra, o slogan é esse, meu irmão, não interessa se é engraçado ou não, se é engraçado deixa para Tata Werneck, deixa para o Fábio Porchat. Eu não me preocupo em ser engraçado, eu me preocupo em mandar a piada, entendeu? Se vai agradar ou não. Agora, vamos falar da trilha, cara, que isso é bem legal. Você puxou essa música aí, que é a trilha sonora de abertura do Sensei, e essa história é muito louca e muito maneira. Grande Mestre Castelo Branco, esse aí, nossa, esse é referência. Entrevistar ele amanhã. Fazer uma live com ele amanhã. Um abraço. Vou assistir. Contar boas histórias. Desde a Rússia até o primeiro Mundial. Isso aí eu não perco por nada. Vamos lá. Cara, foi em 2008, um pouco antes das Olimpíadas, chegou um ponto que a gente teve lá uma discussão, uma incompatibilidade com o Zona de Impacto. Eu e a Ana Issa, nós contra a rapaziada da Zona de Impacto, um problema interno lá que ficou completamente insustentável. E a gente foi conversar com o diretor do canal na época, o Emanuel, que é indiscutivelmente o cara que mais entende de televisão e esporte que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi uma coisa tão perfeita, sabe? Tão pertinente, assim, que combinasse tanto. O cara entende muito de televisão e o cara entende muito de esporte. A gente fazia quando ele chegou no Sport TV, que eu trabalhava com surf, o cara, não é o cara falar a escalação do time africano da 4ª divisão, é muito mais que isso. O cara sabia de surf mais do que eu, sabe? Eu fiquei chocado. Surf! O cara ele tinha responsabilidade em vários acontecimentos na evolução do surf e eu desconhecia. Então aí fomos conversar com o Emanuel Castro e explicamos a situação que aconteceu dentro da Zona de Impacto, que foi muito infeliz e que não tinha mais como dar prosseguimento ali dentro. E ele falou, cara, vocês têm liberdade para vocês fazerem o que vocês quiserem, tá? Vocês têm carta branca aí, se infiltra aí, se encabeça aí em alguma área, porque eu não quero perder vocês dois. A gente tentou entrar para o Sport TV News, que é como se fosse o Jornal Nacional, do Sport TV, não tinha mais vaga. A gente foi tentando, não tinha mais para onde ir, até que eu falei com a Issa, eu falei, Issa, vamos fazer um programa de artes marciais. E já era categoricamente proibido. Isso aí era, entendeu? Era sinônimo de degola. Era um palavrão ali. E a gente parou para pensar, e eu insisti, e ela estava na pilha, mas a gente sabia que era proibido. A gente não tem o que fazer, não tem escolha. O momento é esse. Quem sabe não é o momento, entendeu? A gente não está conseguindo entrar em nenhuma outra área do Sport TV, a gente não vai voltar para o Zona de Impacto. Vamos ver qual é ou não, a gente já tem. Fomos lá conversar com o Emanuel e levamos essa proposta para voltar com as artes marciais, que já tinham sido apresentadas no Sport TV graças ao Joinha, mas antes da Globo comprar o Sport TV. Quando a Globo comprou o Sport TV, artes marciais foram proibidas. Terminantemente, categoricamente proibidas. Foram exclusividade do canal Combate. Então a gente conversou com o Emanuel, o que a gente tem aqui é essa proposta. Resgatar as artes marciais com uma linguagem apropriada, fazer com que a Globo mude a mentalidade dela. É um desafio. Se a gente não fizer, alguém vai fazer, Manuel. A gente tem o maior arquivo do mundo de lutas aqui no Sport TV, na Globosat, desde os tempos do Joinha, desde as transmissões do Pride, do UFC. A gente tem um arquivo de lutas do mundo, sabe? É um desperdício a gente não aproveitar isso. E se a gente não fizer, alguém vai fazer, porque naquele instante não tinha, né? O MMA ainda era muito pouco popular e ainda era muito criticado, né? Ainda era muito reprovado, ainda tinha toda a questão do preconceito. E o Emanuel muito corajosamente falou, faz, vambora. Eu já tinha tido uma conversa com o Schroeder, que era o cara que era acima do Dana White, era mais do que o Fertitta pro UFC, era o cara que mandava no jornalismo da Globo, alguns anos antes, e ele com muita elegância, o cara um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na minha vida. Eu fui preparado para ter uma argumentação, para tentar ser convincente, persuasivo, eloquente, não me dei bem.
mas o cara escutou toda a minha argumentação e no final falou, não dá, porque não dá, não tem como e tal. Então não tinha condição. E o Emanuel, nesse dia, alguns anos se passaram, chegou esse momento que eu conversei com o Emanuel, eu e a Anaísa, e nós propusemos fazer um programa de artes marciais, e o Emanuel falou, cara, deixa que eu me entendo com o Xereda. Vocês vão e fazem um piloto. Tá bom, acabou, não tinha nada, não tinha nome, não tinha vinheta, não tinha nada, só tinha a vontade. Eu olhei para isso e falei, vamos embora, vamos fazer. Ele faz o piloto e se der certo, acabaram as Olimpíadas, a gente vai botar no ar o episódio número 1. E aí a gente começou a elaborar, pensar o nome, né? O Sensei, botar o Flávio Canto desde o piloto, porque o Flávio Canto ia agregar muito, né? Porque a imagem dele é incólume, é um atleta olímpico. E é um cara que ama jiu-jitsu, é um fenômeno do jiu-jitsu, é um cara que entende bastante. Então a gente foi pensando em várias coisas. E quando e assim, não tinha estrutura nenhuma, nada foi oferecido, entendeu, Floresta? Só o sim do Emanuel. E o sim do Emanuel, naquele instante, cara, pra gente era um infinito, entendeu? Era um horizonte ilimitado. A gente tinha que se virar. E é o que a gente sempre fez. Beleza, a gente se vira. Então a gente a gente confeccionou uma vinheta de abertura. E para sonorizar a vinheta de abertura, que é essa trilha que você coloca aí, que você colocou, e que é de arrepiar mesmo, quem fez foi a Camila Rizzo, que é irmã do Pedro Rizzo, que era uma das melhores amigas da Anaísa, sempre foi, e acabou virando uma grande amiga minha também. E a Camila, naquele instante, ela estava começando a trabalhar no universo das produções cinematográficas. Então ela fez no amor, ela foi lá e compôs essa trilha tão bem feita. Hoje em dia ela é uma cineasta premiada em Cannes, a Camila Rizzo, irmã do Pedro Rizzo. Então, a autoria, essa composição, pertence a Camila Rizzo. Pô, história sensacional. Já vai ser um corte, né? Já vou aproveitar para fazer um corte ali. Cara, esse programa é tão legal. E assim, você sabe que até hoje muitas pessoas assistem, né? Tem no YouTube, enfim. Algumas entrevistas são históricas, como que você fez naquele europeu. Acho que foi até na época da morte do mestre Hélio, que aí você conseguiu fazer uma entrevista com o Rickson, ele falando sobre a morte do pai, ele ficou emocionado. Você fez uma com o Rickson, uma com o Valide, que é histórica, com o Royce, com o mestre Roberto Leitão. Então, assim, e era um espaço para todas as artes marciais. Não era algo... Você que é uma pessoa que é um graduado e de ótimo nível, também depois a gente vai falar da sua relação com o jiu-jitsu, mas você abria espaço para todas as artes marciais, era uma coisa bem legal, e fora aquela parte que você tinha também do Sem Noção, que você foi o primeiro homem a quedar o John Jones, né? Então, assim, tem alguns momentos ali que viraram ícones, não só da parte marcial, mas do jornalismo em si, né? Você conseguiu ali coisas incríveis, né? Assim, queira ou não, você tem noção do que aquele programa ele está completamente interligado com a história das artes marciais no Brasil. E depois eu vou fazer uma pergunta dentro dessa, se você quiser falar, ou não precisa entrar muito em detalhes, mas quando, se eu não me engano, foi em 2012 que você acabou acabando a sua relação com o programa. Eu lembro que teve um fórum no PVT, você conhece muito bem, o portal do Vale Tudo, e aí o pessoal falou, Marinho saiu do Sport TV, saiu da Globo. Cara, tinha uns 500 comentários, todo mundo só falando, caramba, como é que pode? Quem que vai ficar no lugar? Que perda. E a sensação que ficou, aí eu falo por mim, mas todo mundo que é do meu convívio, que gostava do programa, fala, não conseguiu ser a mesma coisa. A gente não consegue enxergar. Olha, filha do Helson. Gente finíssima, eu gosto muito dela. Hoje o teu pai me mandou um áudio de 28 minutos pelo WhatsApp. Então, Marinho, a gente... Não, tranquilo, um abraço para ela, uma querida, eu converso muito com ela também, gosto muito da pessoa dela, da personalidade dela, um abraço para a Karine. O fato do Helson mandar um áudio de 28 minutos, não é que ele é chato, não. É que o Helson é um parceiraço, pra você ver, entendeu? Eu gosto tanto do Helson, a gente acabou ficando tão amigo, a gente tem tanto em comum, que é justamente esse lado expansivo que o Helson, hoje ele bateu um recorde mundial. Mandou um áudio de 28 minutos.
E aí eu respondi pro Helson, desculpa, a gente vai chegar lá, Floresta. Eu deitei no meu tatame aqui na sala para fazer o alongamento, escutando o áudio do Helson. Cara, 28 minutos do Helson falando, você nem percebe. Tem fluência, tem carisma, ele tem carisma, entendeu? É super interessante. O Helson, ele consegue dar a volta ao mundo, fala de tudo. E quando você vê, passaram 28 minutos assim. Assim, o meu sonho, pode botar aí. O meu sonho é fazer um reality show do Helson, cara. Desculpa, vai lá. Ia ser legal. E eu já tive a honra de entrevistá-lo, então é uma figura que, além de um monstro, né, dentro da arte marcial, do jiu-jitsu, é uma figura assim, muito carismática, única, né? Realmente, eu também, recebendo um áudio desse, eu passava um café e escutaria tranquilo. Então, falando do seu programa, a sensação que ficou todo mundo falando, é como se teve a substituição, mas não ficou a mesma coisa pra gente. Talvez para você seja até um pouco difícil falar sobre isso e tal, mas é como se fosse o Legião Urbana sem o Renato Russo, então não é a mesma coisa. Cara, mas você sabe dessa sensação eu vou discordar. Que o programa com você era fantástico. Mas eu vou discordar. É claro que, pô, o Flávio e a Anaísa têm personalidades próprias, né? Com certeza. Eu tenho o meu estilo. Na excelente entrevista que você fez com o Alonso foi seria melhor que todos que já vimos, com certeza. Essa ideia eu vou botar em prática, o reality show do Helson. E estamos começando uma série no canal do Marinho, que é Helson Gracie, o maior nome vivo na defesa pessoal no mundo. Estamos começando agora, comecei hoje, o primeiro episódio, tá? Sinônimo de defesa pessoal no mundo, acho que isso é uma unanimidade, é o Helson. Cara, e quando você conversou com o Marcelo Alonso, que é um cara muito esclarecido, um cara muito inteligente, ele fez questão de dizer que não tem conflito, né? Cada um com seu estilo. Eu também não conseguiria imitar o Alonso e nem tenho a pretensão de ter a projeção, a profundidade do Alonso, porque, cara, o Alonso tava lá. É totalmente diferente. Eu cobri o circuito mundial, antes de fazer o Sensei, eu trabalhava na Zona de Impacto, eu cobri o circuito mundial, todas as etapas, durante 2 anos. Então eu sei exatamente a importância de estar lá. Eu viajei o circuito mundial de surf com os caras, com o Kelly Slater, com o Andy Irons, com todos eles, porta, parede, quarto a quarto, casa a casa. Então, cara, o Alonso, quem vai falar de Pride melhor do que o Alonso? O Alonso estava ali na beira do ringue. Quem vai falar de Carson, jornalisticamente, melhor do que o Alonso? O Alonso viajava direto com o Carson. Então, cada um no seu estilo. E o Flávio, assim, eu acho o Flávio muito bom. A evolução do Flávio é fenomenal, porque é muito ingrato a rapaziada querer cobrar do Flávio a postura de apresentador naquele instante. Seria o equivalente, exatamente a mesma coisa, olha a analogia. O Flávio se lesionou para as Olimpíadas. Ele passou na seletiva olímpica, mas não vai poder disputar as Olimpíadas porque se lesionou. Porra, manda o Marinho lá para lutar judô, no lugar do Flávio Canto. É a mesma coisa, entendeu? Eu vou dar o meu melhor, mas certamente eu não vou poder representar o Brasil como o Flávio Canto. Agora, me dá alguns anos para fazer judô, o Flávio é ariano, que nem eu. A gente vai se preparar e vai fazer o melhor. Cara, hoje em dia tá aí. O Flávio é comentarista e é um dos caras mais elegantes, eu acho ele muito elegante e muito, muito, muito bem preparado. Porque o Flávio, ele é assim. Ele é perfeccionista. Repetição, ele carrega, ele transfere do judô e do jiu-jitsu para a vida. Recentemente eu vi ele ensinando uma posição, ele ensinou a posição e ele mesmo fez o drill, sem exagero, mas 60 vezes, entendeu? O drill que ele ensinou. A Anaísa, cara, ela começou a fazer vídeo por pilha minha. A entrevista com o Hélio Gracie, que é a minha entrevista preferida, não fui eu quem fiz. Você estava filmando, né? Foi no carro, com o nosso equipamento, no meu carro, minha gasolina, a câmera de filmar, que era minha e dela, que a gente dividiu, a gente comprou. E aí eu filmando o Hélio Gracie ali, pô, quase que um terremoto ali, quase uma epilepsia, tremendo,
com o Hélio Gracie ali e a Anaísa praticamente estreando como repórter, entrevistando logo de cara o Hélio Gracie. Então, a galera tem que entender que foi tudo muito empírico. Ninguém... Pô, tava todo mundo ali aprendendo nos erros e acertos e consertando o carro em movimento. Agora, não, mas tá falando de... Eu falei que eu falo pra caramba, né, meu irmão? Eu falei que eu falo a Vera mesmo. Mas só te cortando, que para você concluir, eu quis dizer no sentido assim, quando a gente pensa no Sensei, a gente pensa da época da sua participação, porque você foi o criador e todo o seu carisma. É lógico que, pô, sou fã tanto do Flávio quanto da Ana Rissa como comunicadores. Eu estou falando que a gente pensa no Sensei, o auge dele para o pessoal da old school, era da sua época, justamente por essa união da parte do jornalística também com a parte reverente. Tanto é que o Sensei Noção e outros quadros, mas tanto a Ana Rissa quanto o Flávio são excelentes, e com certeza o Flávio conseguiu fazer um excelente trabalho. Na época, queira ou não, foi uma bucha de canhão, né? Saiu o Marinho com todo aquele jeitão dele e ele matou no peito e conseguiu fazer. Mas o que eu quero dizer é que marcou a época todo aquele approach, todo aquele seu jeito que você tinha de iniciar o programa, de fazer as matérias, foi nesse sentido, e eles são excelentes, com certeza. Tá, obrigado, Floresta. Eu acho que é essa mentalidade, eu acho que é essa consciência que a rapaziada tem que ter. Hoje em dia, neguinho cobra de uma forma até muito intolerante, né? Mas não consegue enxergar a real. Eu fui desligado e mantiveram o Sensei lá e não sei mais por quantos anos e levaram semanalmente. A Karina dizendo que o Helson é ariano, tá explicado. Mais um ariano. Bom, aí eu já não sei mais o que eu ia falar. Sem noção, por exemplo. Aí sem dúvida, Floresta, é uma parada minha, né? Porque eu trabalhar com as coisas que eu amo, é o que eu falei, eu sou movido à paixão, à motivação, então me inspiram. Então, a gente queria fazer um reality show. Como é que a gente vai fazer um reality show? Eu estava indo entrevistar o Lioto lá em Belém, e eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vou chamar o Lioto para um desafio, e vamos filmar. E daí começaram as elaborações, entendeu? Cara, e se eu começar a filmar a preparação, e se daí virar um reality show? Pronto, então vamos fazer isso. E quem sabe isso não vira um quadro? Eu desafio o Lioto e futuramente eu vou desafiar outros caras. Então tá, vai virar um quadro. Isso na ponte aérea, indo pra lá. Falei com o Lioto, topa lutar comigo? Falou, lógico. Então beleza, então vamos lá. Aí fui pensando, Sensei, já tinha um sensacional. Aí eu pensei em algum trocadilho, falei, cara, sem noção. Chegou e foi assim, fomos criando os argumentos, né, do quadro com o primeiro episódio em andamento. E daí foi criado um modelo e seguiu, que era isso. A gente vai desafiar os medalhões, sendo que tem que ser obrigatoriamente na especificidade no que ele é melhor. Não basta eu lutar com o Lioto. O que o Lioto era naquela época? O cara mais elusivo. Era o cara que ninguém achava. Então o objetivo era o Lioto me enfiar a porrada e eu tinha que... Se eu encostasse legal no Lioto, eu ganhava. Tipo, se eu derrubar o Lioto, se eu acertar um bom soco no Lioto, eu ganhei. Porque o Lioto é elusivo. Cheguei nem perto de um peteleco. Na sequência do Lioto, foi o Cigano. Esse foi o mais insano. O Cigano, o desafio, o Cigano tinha que me nocautear com um golpe porque ele é mais forte, que é o upper. Aí você imagina, eu chegando lá no Tim Nogueira para convencer os caras. Porra, eu, peso pluma. Não, Cigano, você tem que me nocautear com o upper. Ele falou, porra, Marinho, não vou fazer isso. E o Rodrigo e o Rogério, o Minotauro e o Minotouro, Marinho, a gente não vai permitir isso, cara. O Cigano não sabe brincar. Aí, não, cara, mas vai dar certo, vai dar certo. Pô, Marinho, mas não pode ser um sparring. Eu falei, não, o quadro tem uma proposta, tá? O propósito do quadro o cara tem que me vencer no que ele é especial, no que ele é expert. Então, foi isso. Aí o Cigano me enfiou uma porrada com o upper. Depois teve o Popó. O Popó pediu para ser desafiado. Numa entrevista lá na Oscar Freire, quando foi a inauguração da Pretória. Estava me entrevistando o Popó e o Popó mandou. E aí, Marinho, quando você vai lutar comigo?
meu rei. Eu falei, como assim, Popó? Tá me desafiando? Tô. Falei, quer fazer um sem noção comigo? Ele falou, quero. E aí você consegue entender, Floresta? Neguinho acha que é insano, mas aí eu vou tentar explicar agora o que talvez as pessoas não percebam. Cara, qual é a chance que você tem de lutar contra o Popó? Um cara que é tetracampeão mundial de boxe. Qual é a chance, se você gosta de fazer boxe, qual é a chance que você tem de lutar contra o Popó? Nenhuma, cara. A menos que um promotor vá e pague, sei lá, 7 dígitos, não sei quantos milhões. Do contrário, só se você estiver lá na Bahia, lá onde ele mora, e vai ser sparring dele. Pra mim é uma chance única, entendeu? Mesma coisa com o John Jones. Qual é a chance que você tem de entrar no octógono e sair na porrada com o John Jones? Pô, cara, é uma chance de 0,0000. É um tremendo privilégio que a promoção, que a profissão me deu, entendeu? Por isso que eu tô falando. Eu sou um abençoado. E só para terminar aquela fase, todo respeito ao Flávio e à Ana, que hoje eu considero uma das melhores jornalistas marciais. Eu quis dizer tanto esse exemplo que você deu com esses desafios com o Popó, com o Lyoto, com o John Jones, porque a gente pensa exatamente, então que a gente pensa na fase de ouro do programa é justamente essa fase sua, mas eles também conduziram da melhor maneira possível. E, se eu não me engano, teve uma vez que você fez um desafio com um anão, acho que até ele te deu um knockdown. Era um anãozinho que tinha uma mão pesada para burro. E você tomou uma bem dada, assim, acho que no queixo você caiu. Esse dia é histórico também. Então, aí não é só a luta, né? A gente tentou fazer um reality show e tinha a luta, que era o desfecho do programa, mas tinha toda a preparação. Né? O programa não era só a luta, não ia direto para o desafio. Então tinha toda a preparação, era todo roteirizado e tal. Então, numa das preparações para a luta com o John Jones, eu enfrentei um anãozinho, que é o MC Montanha. Hoje em dia é um rapper que arrebenta na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Ele arrebenta. É rapper, funkeiro, músico, artista. E ele já era casca grossa da capoeira, do jiu-jitsu. E ele me enfiou a porrada mesmo. MC Montanha. Hoje em dia é uma celebridade aí. Marinho, vamos acelerar aqui que o Marinho tem um compromisso daqui a pouco, então a gente ainda tem aí uns 30 minutos, se eu não me engano. Marinho, vou fazer algumas perguntas. Você sempre foi uma pessoa engajada em algumas questões, além só da parte marcial, né? Como até virou algo até icônico, que é o famoso não brigue, lute. Que tem gente que do nada tá uma discussão no bar, e um amigo fala, pô, não brigue, lute, aí os dois caras fazem as pazes, aquela coisa assim. Virou tipo um jargão. E você também está bem firme nessa campanha contra o assédio nas academias. Fala um pouco para a gente desse seu lado também, que sempre se preocupou com utilizar o seu espaço com campanhas maiores do que somente a parte marcial, de golpes, enfim. Fala um pouco para a gente sobre isso e parabenizo por você sempre ter sido uma pessoa engajada nesse sentido também. Eu sou muito brincalhão, eu sou muito extrovertido, eu zoo demais, adoro zoar, mas na hora de falar sério, eu sei falar sério. Eu falo sério. Quando é necessária a seriedade, eu vou até a última página. A campanha Não Brigue, Lute era uma necessidade, né? Porque quando a gente teve o sim para começar o Sensei, a gente tinha que vencer uma opção de barreira, né? Todo mundo ali naquele momento era estereotipado, era rotulado como bad boy, como brutamonte, como pessoas desajustadas, como selvagens. Nossa, lá na Globo mesmo eu escutava as coisas mais absurdas, assim. Mas é o que eu digo, o problema é a desinformação, é o preconceito. Então, todo mundo eram uns bárbaros, eram uns selvagens. Então, a primeira coisa que quando a gente fez a concepção do piloto, teve a participação da Camila Rizzo fazendo a trilha sonora, a gente fez a própria vinheta, a gente comprou o nosso próprio equipamento, a gente teve a preocupação de chamar o Flávio desde o piloto, porque o Flávio, além de ser um cara casca grossíssima, ser um artista marcial, é um cara que agregaria demais, até mesmo para convencer a Globo, né, somaria demais pela imagem que ele tem em Colo. Mas, cara, o que eu associo, para mim, o grande lance que fez a total diferença dentro da Globo para que a gente prosperasse na missão de
fazer com que a Globo entendesse que as artes marciais são legítimas, são comerciáveis, são esporte, são profissão, são filosofia, são o que todo mundo já sabe, foi a criação da campanha Não Brigue Lute. Então, desde o piloto, e realmente foi o que mais chamou a atenção, inclusive, do Emanuel, que era o diretor-geral. Três palavras. Não brigue, vírgula, lute, para desassociar briga de luta. Então, eu não tenho a menor dúvida que isso aí foi, pelo menos na minha opinião, cada um acha uma coisa. Na minha opinião, eu acho que foi o grande lance que fez com que as coisas começassem a mudar. Pelo menos dentro da Globo. A gente não ganhou nada com isso. Não houve facilitações, não houve estrutura, não houve nada. Mas já foi mais fácil, porque além da campanha, né, da sigla Não Brigue, Lute, a gente também tinha que pensar no argumento do quadro. Então a gente escolheu celebridades dos meios artísticos, pessoas proeminentes em suas respectivas áreas, que praticassem as artes marciais e que expusessem de que forma as artes marciais eram benéficas, eram construtivas para que elas pudessem fazer o que elas faziam de melhor. Então, cara, a gente pensou em... Na mesma hora você consegue pensar em 4 ou 5, né? Na hora você pensa no Malvino Salvador, que sempre fez boxe. Cauã Raymond, faixa preta de jiu-jitsu. Então a gente começou o quadro com algumas pessoas bem famosas dizendo de que forma que as artes marciais ajudavam. Cara, como relaxando, como sendo uma válvula de escape, ajudando no processo criativo. Mas a gente começou a pensar, cara, quantos quadros a gente vai conseguir fazer? E eu falei, cara, eu não sei, eu quero fazer para sempre. Eu não quero que seja um quadro para a gente fazer nos 3 primeiros meses, entendeu? 3 meses, 4 semanas, fazer 12 quadros, não. Vamos fazer isso porque isso aí é muito forte. E aí, a vida conspira a favor, entendeu? Começaram a surgir as celebridades que praticavam as artes marciais e que a gente nem tinha ideia. Marcelo Madureira, do Cacete Planeta, faixa preta de judô, e que se propôs a fazer o Não Brigue Lute, cheio de exigência, porque ele leva o jiu-jitsu muito a sério. É exatamente o que eu estou falando, é um humorista, mas na hora de ser sério, totalmente sério. Fez todas as exigências para que tratasse a relação dele com o judô com toda a seriedade digna que o judô merece. Então aí começaram a surgir, cara, a Sandy, que é praticante de boxe e que já fazia um boxe muito decente, o irmão dela, o Júnior, que já era faixa roxa de jiu-jitsu da Checkmate, e foi facilitando a vida da gente, que a gente começou a achar, as pessoas se apresentavam, olha, eu pratico não sei o que lá. Até que chegou o melhor de todos para mim, tá? Para mim, o melhor de tudo do Sensei é o Não Brigue Lute. E o melhor do Não Brigue Lute é o que eu vou falar agora. A gente estava buscando... Aí já tinha muito músico, já tinha muito ator da Globo. A gente queria expandir para outras áreas. E a gente estava buscando pessoas com muita relevância em outras áreas. Arquitetura, medicina. Fizemos o Oscar Niemeyer. Existe hoje em dia uma frase que eu vejo em várias postagens, que é: toda criança deveria praticar jiu-jitsu. Fecha aspas. Essa frase partiu do Oscar Niemeyer no Não Brigue Lute, porque ele tinha feito jiu-jitsu com, sei lá, cara, isso, você sabe mais do que eu, sei lá, um dos Gracies, um dos primeiros Gracies, entendeu? Foi com Gastão Gracie. Gastão Gracie, um desses. Ou ele é com Oswaldo, não sei. Mas aí a gente foi... E assim, uma das coisas também que eu acho que uma característica muito boa do grupo, eu, Anaísa e Flávio, cara, a gente sempre foi pretencioso mesmo. A gente sempre teve essa ambição, a gente sempre pensou assim. Tanto é que a gente conseguiu fazer o Sem Noção com o John Jones, né? Como é que você... Quanto custa colocar o John Jones dentro do octógono para sair na porrada e, de repente... Não que eu vá bater no John Jones, mas aconteceu um acidente com o John Jones, né, cara? Ele com o Chael Sonnen quase foi amputado, quase teve o dedo perdido ali.
que o dedo entrou na grade, né? E quase que o título mundial dos meio pesados vai pro Chael Sonnen entrando na porrada. Se ele amputa o dedo ali, o John Jones. Então a gente sempre teve essa pretensão, a gente sempre pensou mesmo, cara, lá no alto. Então a gente pensou, cara, vamos fazer o Ivo Pitangui. E tinha essa impossibilidade, né? Parecia que era completamente inviável. Assim. E quanto mais impossível, melhor. Vamos atrás, vamos atrás. Fomos atrás, a gente já tinha feito o Jarrule. Pô, sensacional. E o segredo é esse, cara. Quando a gente foi fazer o Jarrule, tava a MTV, tava todo mundo lá para fazer o Jarrule. O Jarrule não ia dar entrevista, ele tava no auge do estrelismo. Ele não ia dar entrevista. Ele não ia. E a gente chegou e falou pra Lu, que era assessora, que acabou virando uma grande amiga nossa, a gente falou, só fala pra ele que a gente não vai falar de música. A gente quer falar sobre o boxe, porque ele foi Golden Globe nos Estados Unidos quando ele era jovem. A Lu desceu, olhou pra MTV, olhou pra Globo e falou, você não. Fantástico, você não. Ele vai descer pra falar de boxe. E desceu com a gangue dele, a entourage dele toda. Os caras todos. Traz champanhe, traz energético. E a Anaísa puxou manopla pro Jarrule de óculos escuros, entendeu? Isso foi o sensei número 1. Então, pro Ivo Pitangui, mesma coisa. Pedimos para que ele concedesse uma entrevista. Ele já era totalmente avesso à imprensa. Ele não dava mais entrevista. A secretária disse não. Aí eu falei, tá, mas leva para ele qual vai ser a linha editorial. A gente quer falar da importância do karatê na vida dele. Só fala isso para ele, por favor. Floresta, ela voltou e confirmou as expectativas. Ok, podem vir. Ele vai falar com vocês. E aí a gente entrou com a nossa câmera pessoal. Ivo Pitangui sentou. Eu acho que se procurar no YouTube acha isso, um aquário com umas cartas, uns peixes gigantes, assim, passando a maior harmonia. Uma aura que você sente, sabe? Quem tem essa percepção, mesmo que não tenha, até o insensível eu senti ali. O Ivo Pitangui, na maior calma do mundo, cara, o maior cirurgião plástico do mundo, explicando que, se não fosse pelo karatê, ele não seria o Ivo Pitangui. Ele já tinha feito jiu-jitsu e a importância que o karatê teve na condução da vida dele, como chefe, como pai de família e como cirurgião. Karateca, faixa preta, se eu não me engano, terceiro dan. E no final, ele fala, não brigue, lute. Pra mim, isso aí, cara, é inestimável. Inestimável. Nesse dia, a gente recebeu uns parabéns. Parabéns! Da diretoria da Globo. Eu lembro dele dando esse depoimento. Deixa eu te perguntar, eu fiz essa pergunta para o Alonso também, que ele faz o programa dele, o Resenha, né? Eu perguntei quem que você gostaria de entrevistar que você não entrevistou. E você que já entrevistou tantos grandes nomes, ícones mundiais, quem que você ainda não teve a oportunidade de entrevistar que você teria aquele desejo? Até é bom que a pessoa agora fica sabendo aí, publicamente. Pô, não sei. Nunca parei, não sei, cara. Eu acho que todo mundo que eu quis entrevistar, eu consegui chegar lá. Eu tenho que parar para pensar, cara. Todo mundo que eu quis entrevistar, eu consegui entrevistar. Pode ser um gringo, pode ser o Procópio, o Fedor, pode ser alguém assim que não é brasileiro, enfim, algum nome estrangeiro, do boxe, o Floyd, enfim. Cara, eu vou te falar, eu acho assim, para mim, o maior artista marcial na atualidade, para mim, é a Valentina Shevchenko, tá? Então, é uma entrevista que eu nunca fiz, seria muito maneiro, porque por que eu digo que ela é o maior artista marcial? Porque ela, cara, ela é muito boa, ela é excepcional em todos os departamentos, né? Ela não é só campeã nas divisões que ela se propõe. Eu acho até que na segunda luta ela venceu da Amanda, opinião minha, que ela venceu da Amanda Nunes, e é a luta a ser feita. Mas ela, assim, ela é excepcional em quaisquer áreas. Ela é muito boa de queda, ela é muito boa em defender queda, ela é imprevisível na trocação, ela é muito boa no grappling, ela faz 5 rounds sem se cansar, ela não desdenha, ela não subestima nenhuma adversária, isso dentro do octógono. Mas por que ela é a melhor artista marcial? Porque também ela
se interessa por inúmeras, quanto mais culturas, melhor. Ela tá no Quirguistão e vai para o Peru, e aí domina não sei quantos idiomas, e se interessa pela gastronomia, pela culinária, diferentes moedas, tudo de vários países, e ela vai dar um espetáculo, e depois ela vai e prestigia todos os países que ela se envolveu de alguma forma, entendeu? Então, por todos esses elementos, eu acho ela a maior artista marcial. Para mim, supera a Bruce Lee. O meu preferido é o Royce, mas o Royce já entrevistei várias vezes. Quem eu não entrevistei, e para mim, o maior artista marcial da atualidade, para poder te dar uma resposta, então seria Valentina Shevchenko. Eu ia entrevistar ela naturalmente em quirguistanês, né? Porque eu domino esse dialeto aí. Agora... Eu ia torcer para ela falar num português meio peruano ali, no espanhol ou inglês. Agora, é uma pergunta na mesma linha, mas essa aí você vai ter que pensar bem. Se você tivesse o poder, Deus tivesse o poder de ressuscitar por uma hora um dos mestres do passado, um só. Se tivesse uma hora dele fazer a entrevista, você fazer as perguntas que você quisesse. Podia ser o grande mestre Carlos Gracie, Jigoro Kano, enfim, qualquer um da história. Ele estaria na sua frente amanhã por uma hora. Quem que você escolheria para fazer a entrevista? Fácil. Carlos Gracie. Carlos Gracie. O Hélio, graças a Deus, eu tive a chance. Eu já expliquei em outras lives que foi uma coisa totalmente sobrenatural. Não tem outra palavra para descrever. Coisa de Hélio Gracie, coisa de Carlos Gracie. Eu tinha tentado, na primeira tentativa de trabalhar com as artes marciais, antes da Globo comprar, que eram permitidas as artes marciais no canal, eu tinha tentado entrevistar o Hélio Gracie e ele muito educadamente declinou. Ele estava recebendo uma equipe da França, inclusive, e ele era muito bem pago para dar entrevista. Perfeitamente compreensível, né? Não que ele seja um mercenário, mas a equipe da França se propôs aí pagar para ele na época em franco. Então ele conversou comigo com toda a educação do mundo e não quis dar naquele momento a entrevista. Essa é a grande parada. Por isso é que eu valorizo. Vários anos depois, no início do Sensei, o Roker, filho dele, me liga e fala: Marinho, meu pai quer dar uma entrevista para vocês. Eu falei: sério, Roker? Sério, meu pai quer dar uma entrevista para vocês. Eu falei: cara, estamos indo para aí agora. Aí ele: pô, e o Royce vem aí também, de bandeja. O Royce tá vindo lá. O Royce mora em Palos Verdes, se eu não me engano, na Califórnia. Então, quer dizer, vai ter o Hélio e vai ter o Royce. Então, a gente foi lá e entrevistou o Royce e entrevistou o Hélio. Cara, e o Hélio pediu para dar entrevista. Alguns meses depois ele faleceu, sabe? Eu converso com todos os Gracies e todos eles dizem: cara, certamente meu pai teve esse feeling, essa intuição, essa premonição de que poderiam ser as últimas palavras dele. Então, o Hélio teve essa coisa mágica e eu entrevistei. O Carlos, não, eu nem conhecia, mas eu li o livro da Heyla e que trabalho jornalístico de pesquisa absolutamente edificante e excepcional, e eu fiquei muito encantado com toda a mentalidade do Carlos Gracie, né? De tudo que ele se propôs a fazer, né? Na verdade, os créditos todos eram dados ao Hélio Gracie. Graças ao livro da Heyla, as pessoas entenderam que o Carlos tinha muita responsabilidade em tudo relacionado à família Gracie também. Super legítima a iniciativa da Heyla e muito esclarecedora, porque é o que eu falo, cara. O grande problema é a desinformação. Então, respondendo a sua pergunta, se pudesse ter a máquina do tempo e eu pudesse ter um poder sobrenatural de trazer alguém do além para entrevistar, seria o Carlos Gracie. Você, como um grande jornalista, a gente já está indo para os 10 minutos finais, e você sempre transitou muito bem com essa questão da irreverência, com a ética jornalística e dando espaço para todas as modalidades. O que você, como jornalista, você vendo hoje, pessoal da nova geração, enfim, hoje em dia existem muitos canais, muitos portais de luta, o que você olha, e não, sem citar nomes, é claro, mas o que dentro do jornalismo você não admite de jeito nenhum? Uma parcialidade, um julgamento precipitado, enfim, não ter direito de resposta. O que você, como jornalista, daria a dica para esse pessoal hoje em dia? O que não se deve fazer de jeito nenhum dentro do jornalismo? Eu vejo mais pelo outro lado, Floresta. Eu acho que é o que a pessoa se propõe a consumir. Dentro da internet, cara,
cada um tem uma televisão própria, uma televisão caseira. Então, se o cara tem um canal e o cara vai lá só fazer análises, adjetivando, opinando, isso para mim não é jornalismo. O cara não necessariamente tem que ser um jornalista. Então não se enquadra no quesito jornalismo. Mas o cara tem o espaço dele para se pronunciar. E aí existem os mais populares, existem os que prestigiam e contemplam a linha que preconiza o jornalismo da imparcialidade. Agora, cara, sejamos sinceros, eu sempre disse isso. A isenção, a imparcialidade não existe. Não existem utopia se uma televisão te propuser, te vender um jornalismo imparcial e isento, é essa televisão que você tem que desconfiar. Isso não existe, cara. Isso não existe. Mas é claro que tem o bom senso, é claro que tem o limite. Eu sou contra qualquer extremismo. E eu acho que tem um pessoal que faz um trabalho sensacional, cada um com a sua proposta. Indiscutivelmente o Alonso é referência máxima. No jiu-jitsu o Jaime arrebenta. Pô, Renato Rebelo, Renatito, foi meu estagiário no Sensei. O cara é referência guru total do MMA, como youtuber, né? Manda bem demais, pô. Tenho orgulho de falar que o Renatito foi estagiário no Sensei Sport TV. E um excelente comentarista, comenta o Bellator com muita propriedade, soma demais com muita informação, fica super à vontade. Esses são os caras que provavelmente vou estar esquecendo de alguém aqui. Vejo suas lives sempre, acho que você é um historiador, busca, faz altos resgates. E a minha proposta é diferente. Minha proposta são entrevistas presenciais na irreverência, na informalidade. E às vezes eu faço perguntas que muitas pessoas não fazem, justamente pela minha proximidade e por fazer de uma forma descontraída. E aí eu consigo uma resposta que muita gente às vezes se sentiria intimidada para fazer, entendeu? Um aspecto mais delicado e tal, mas, porra, eu vou e mando na informalidade e acabo me dando bem. Mas fazer as duas perguntas finais, uma que a gente vai falar sobre os seus canais. O que eu não admitiria, como você perguntou, problema deles, mas isso eu vejo direto, cara. São pessoas que são absolutamente inescrupulosas e que vão vender o canal delas sem a menor ética. Então eles vão e é muito fácil você falar mal de alguém que é muito polêmico, que está muito em evidência e que está numa fase ruim e o cara vai lá e esculacha. E aí eu como sou novo na internet, sou faixa branca, eu não sei nem o nome dessas paradas, mas eu sei que tem uma isca lá, um título sensacionalista, o cara vai lá e coloca... Clickbait. O cara manda lá um clickbait para falar sobre um cara que tá super proeminente e aí detona o cara e vai ganhar like pra caramba. Agora, esse cara, é o que eu tô falando, isso não é jornalismo. Esse cara jamais vai conseguir uma entrevista com esse cara que ele detonou, entendeu? É o que ele se propõe a fazer. Mas não se enquadra no jornalismo. É por isso que eu disse desde o início. A internet é democrática. Você é quem tem que escolher, é que nem eu falo com a minha filha, entendeu? É como eu educo a minha filha. É ela que tem que saber qual produto que ela vai consumir. Na Netflix, na música, no funk, no cinema. É ela quem tem que saber, ela que tem que ter o bom senso, o bom gosto, apesar da subjetividade, né, do bom gosto. É ela quem vai saber escolher. As opções estão ali, as ofertas estão ali. Então, a galera que tem que saber, isso aqui é legal, isso aqui soma, isso aqui é construtivo, isso aqui é informativo. Pô, isso aqui é popular demais e, na verdade, o cara tá detonando alguém, chutando um cachorro morto e falando uma porrada de palavrão. E, pô, isso aí tem a ver com arte marcial? Pra mim é conflitante, sabe? Pra mim é contraditório. Eu não consumo. Quem quiser consumir, pô, é o livre-arbítrio. Vamos para as duas perguntas finais. Fala um pouco sobre os seus dois canais, né, no YouTube, o canal do Marinho e o canal Os Artistas Marciais. Esse canal, o Os, está com quase 10 mil inscritos, então vou deixar essa live salva aqui no IGTV, do @MMA Debate Oficial, e vou colocar ela no YouTube fatalmente amanhã. Então, pessoal, se inscreva no canal do
no canal do Marinho e no canal Os Artistas Marciais, e já está fazendo aquele seu trabalho histórico, né, com o Nino Irreverência, com bom jornalismo, já fez grandes entrevistas e continua fazendo. Fala um pouco para a gente da ideia desses dois canais e o que a gente tem aí pela frente. Eu comecei com o Os Artistas Marciais, foi um projeto de 2012, ideia inclusive do Marcelo Alonso. A gente fez esse canal em 2012, era uma equipe fantástica. A Camila Rizzo, que estava começando com esse estudo, né, assim, se iniciando nesse universo, no âmbito do universo cinematográfico, e serviu de um tremendo laboratório para ela. Como eu disse, hoje em dia ela é uma cineasta premiada em Cannes, Camila Rizzo, irmã do Pedro Rizzo. Éramos eu, o Marcelo Alonso, o Gleidson Venga, que também disparado, um dos melhores jornalistas na área, mas disparado, e que também tem uma dicção, tem uma presença muito boa. Eu acho que ele arrebentaria no vídeo. Ele participava do programa, éramos 3 na mesa, éramos eu, o Gleidson e o Alonso, cada um com o seu estilo, e o Gleidson também arrebentava. Mas aí surgiram propostas, aí cada um foi para um... Eu tive a oportunidade de trabalhar no Fox Esportes. Em 2012 era uma incógnita, né? Não tinha esse lance não tinha Felipe Neto, não tinha o youtuber. Então a gente não sabia qual seria o futuro, era tudo muito incerto, muito inseguro. Para eles surgiu a oportunidade de trabalhar no combate, para mim surgiu a oportunidade do Fox Sports, a gente se desligou do projeto. Quando acabou o Fox Sports, que virou ESPN, né, teve a fusão, eu resgatei o Os Artistas Marciais, mas do zero, mas com o mesmo nome. Conversei com o Alonso e tudo mais, com o Gleison, com todo mundo, e já está em 9 mil. Mas, agora, todos os meus esforços estão canalizados para o canal do Marinho, porque por mais que eu falasse Os Artistas Marciais, ninguém conseguia reproduzir esse nome. Antes era Os sobre Artistas Marciais. E eu reconheço que é um nome que realmente não tem nada a ver, é muito difícil de decorar, ninguém vai falar, é um nome gigante. Todo mundo sempre falava, cara, você deu uma entrevista lá pro canal do Marinho, né? E aí, pô, tu viu lá o vídeo no canal do Marinho? Cara, eu falei, então eu vou começar do zero o canal do Marinho. Então eu tô com o canal do Marinho, recém-criado, já tá indo muito bem, pô, uma audiência super fiel, super participativa, isso que é o principal. Não é pelo engajamento, eu estimulo o debate, eu estimulo o posicionamento, o questionamento, porque eu acho que isso aí que esclarece, entendeu? Isso é que soma, é claro, com devido respeito, procuro responder todo mundo. Então eu tô praticamente 100% focado no canal do Marinho, mas ainda dou continuidade no Os. Mas prioritariamente agora a minha missão é o canal do Marinho. E sempre eu vejo as suas entrevistas, deixo meu comentário lá, e simplesmente agora você tem um compromisso agora, né? Então a gente já combinou o horário, não quero te atrapalhar. Fica o convite para a gente fazer uma segunda parte mais para frente, vou deixar passar um tempo. E, novamente, cara, eu gostaria muito de te agradecer, uma honra, né? Aquela pergunta que eu te fiz, qual as pessoas que você gostaria de entrevistar, na minha reflexão, tem alguns na minha lista, né? E você era um deles, você sabe que eu já estou em box tentando te entrevistar, e a gente nunca pôde por causa de questões de demanda, você não podia, ou em determinado momento eu não podia também, coisas de horário, de agenda, mas você sempre me tratou assim, com uma classe, com uma elegância, uma coisa, o que você falou sobre o grande Flávio Canto, que ele realmente, a gente vê, né, no Flávio Canto aquele artista marcial, que a gente pensa no samurai, aquele cara educado, e você também é um samurai. Se a gente for pensar, você, além de também ser um grande artista marcial, que a gente não pode falar sobre a sua grande relação, você é um grande faixa preta, e muita gente, todo mundo sabe disso, foi um competidor também, e um cara que treinou com muita gente, é graduado por um gênio do jiu-jitsu. Então, assim, você também tem essa postura, né? Você é irreverente, você é um cara carismático, legal, mas você também tem essa parte de o engajamento com causas importantes, o engajamento com causas sociais. Você é uma pessoa educada, trata bem, sempre me tratou bem. Então, assim, o dia que você falou comigo, beleza, a gente pode fazer no final do mês, cara, eu fiquei, agora eu posso ter o Papa se falar que quer falar comigo, ô Papa, eu tô com o Marinho, né? Vamos marcar para outro dia, tá? Então, assim, tenho uma admiração profunda por você, e a gente tem que falar isso. Essas coisas a gente não tem que passar de geração para geração, dar a César o que é de César. Você merece todo o respeito pela sua história,
o Sensei Sport TV é algo simplesmente que marcou uma geração, assim como o Faustão no Perdidos da Noite, aquela coisa. Tem coisas que ficam na história que não tem como tirar. Então você tem uma importância absurda e hoje eu vou dormir feliz sabendo que eu consegui te entrevistar. Uma realização. Espero que você tenha gostado das perguntas. Foi essa correria toda, mas eu realmente estou bastante feliz de ter conversado com você, meu amigo. Valeu, Floresta. Não, eu acompanho o seu trabalho, vejo todas as lives, a tua preocupação em fazer altos resgates, aprendo muito. Cara, eu fico feliz que esse reconhecimento do Sensei, provavelmente o Sensei tem essa importância para muita gente, como o Realce teve para mim. Foi quando eu descobri a minha primeira paixão, que era o surf. E de uma forma muito independente, o Ricardo Bocão e o Antônio Ricardo, todo sábado, levavam para dentro da casa do surfista as informações do surf. E imagino que tenha sido uma coisa muito desafiadora, né? Muitas dificuldades de estrutura na TV aberta. Naquela época não existia net, não existia TV por assinatura. Então o Sensei realmente foi muito desafiador, mas, cara, a gente fez com muita paixão. Foi difícil, mas quanto mais desafiador, melhor. Quero agradecer aqui a participação de todo mundo. A Karina, muito participativa. O Fabinho Cavalheiro, meu camarada que já veio treinar aqui no CT do Osso. Ricardinho Nunes. A galera participando ativamente. E eu ia falar mais alguma coisa também que eu já esqueci. Mas, cara, de coração, tô tentando ler aqui. Muita gente que participou, muita pergunta. Ainda rola o campeonato de surf de faixas pretas. Essa pergunta é complicada, Karina, porque se você quer um racha na família Gracie, é perguntar quem é o melhor Gracie no surf. Essa aí dá problema, entendeu? O pioneiro, sem dúvida, é o teu pai, né? Depois que o Hollis morreu. Agora, quem é o melhor, isso é um problema seríssimo na família Gracie. O Roller acha que é ele, eu acho que é o Roller. O Neyman tem altas fotos surfando em Rock Point. O Renzo tem altas fotos no quebra-mar e não abre mão. Para ele, o título de melhor surfista Gracie é o Renzo. E o Rickson nem se fala. Então já viu. Então, para ser diplomático, Karina, sabe para mim quem é o melhor Gracie da família no surf? É a Débora. É a irmã do Neyman. Entendeu? Ô Marinho, fica com Deus, cara. Obrigado. Vou deixar essa live salva aqui. Se você quiser utilizar o material nas suas redes, aonde você quiser, sinta-se à vontade, meu irmão. Fica com Deus. Foi uma honra aí. Se a gente puder mais pra frente, vamos fazer uma segunda parte, porque vai ser uma honra novamente falar com você. Tá bom. E só para concluir, eu tenho um compromisso de fato, mas dá para esperar. Tudo isso aí, cara, eu acho que isso aí, na verdade, o Flávio é um tremendo artista marcial. Indiscutivelmente. E ele é um fenômeno no jiu-jitsu. A maioria das pessoas não sabe disso. Está começando a saber agora. O Flávio é tão bom e ele é muito discreto. Mas ele é muito, muito fenômeno no jiu-jitsu. Ele é muito, 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 muito superior a muito campeão mundial de jiu-jitsu. E ele tem um Instituto de Reação, ele salva direta e indiretamente muitas vidas. O Flávio é um tremendo artista marcial. Porra, eu não sou, cara. Eu tenho muitas imperfeições, mas eu tenho uma qualidade, que eu sou muito humano, eu sou muito altruísta. O Flávio também tem, outro ariano, que nem a Karina estava dizendo. Cara, não dá nem para comparar, entendeu? O Flávio tá anos-luz à minha frente na questão da evolução. Mas eu ensino isso para Paola, minha filha, muito, cara. A questão do humanismo e a questão do altruísmo e a questão de tratar bem todo mundo, independentemente de qualquer coisa. Então, quando a gente começou a conversar, não tinha por que não te tratar muito bem, porque você sempre foi muito educado, também sempre foi muito elegante. Então, eu faço questão de tratar todo mundo muito bem e tentar... Esse é o meu legado que eu vou deixar para minha filha, de altruísmo, de educação e de respeito, que as artes marciais preconizam muito bem. Agora, artista marcial, eu tô sempre em busca do aprimoramento. Esse é o meu objetivo. Amanhã ser melhor que hoje. Hoje já ser melhor do que eu fui ontem. E aí um dia eu vou ser um artista marcial bem próximo do que eu projeto, entendeu? Mas tenho muito a melhorar ainda. Não, e o Flávio, né, além dele ser um gênio no judô, no jiu-jitsu, essa parte que você falou, e ele, assim, hoje em dia eu acho ele um comentarista excepcional, mas você falou a palavra, por isso que eu comparei, não na parte de artista marcial, enfim, de técnicas, enfim,
nessa parte que ele tem muito, que é a parte do humanismo, que em você, assim, fica claro. Então, desde o primeiro contato que eu tive com você, então, assim, às vezes eu entrevisto mestres, grandes mestres aqui, faixa vermelha, e eu sempre falo para ele, mestre, você é um mestre em relações humanas. Então, essa a primeira premissa que eu tenho para encher a boca e chamá-lo de mestre. Uma pessoa tão educada, né, tão bacana, tão, você sai assim com aquela satisfação de ter conversado com alguém que, durante aqueles 1 hora, 2 horas, você saiu mais rico espiritualmente. Então, assim, com você, eu também, se um dia eu entrevistasse, tivesse a honra de entrevistar o Flávio Canto, eu tenho certeza que eu teria sair com essa sensação de estar conversando com uma pessoa com essa grandeza espiritual, e com você, eu tive. Duvido que ele negue. Manda mensagem que o Flávio vai dar o jeito dele, cara. O Flávio ainda é, por incrível que pareça, ele não tem tanta disponibilidade, ele é muito mais busy, muito mais ocupado do que eu, mas ele é extremamente acessível. Agora eu fiquei na dúvida aqui. E você? Quem você escolheria se pudesse resgatar alguém do além para dar uma entrevista para você? Essa pergunta é muito boa. Exatamente o Carlos, o grande mestre Carlos Reis. Até porque eu tenho uma relação de amizade, que eu fiz uma entrevista com a Heila e com o Hillion, com vários com o Crowley também, mas principalmente a Heila e o Hillion, eu fiz uma amizade muito grande. E assim, e as perguntas foram todas relacionadas à época da relação deles com o pai. Então acho que eles gostaram assim, poxa, esse cara tem tanto respeito pelo meu pai. A pergunta foi tipo, a pauta foi falar sobre a importância do pai deles, na história de relações humanas, relação com a natureza, toda essa parte maior do que só a parte marcial. Então assim, aí eu passei a ter uma amizade grande com os dois, com a Heila e com o Hillion, e depois eu fiz uma com o Royler também e com o Royce, só falando do mestre Hélio. Então acho que eles gostaram, caramba. O cara, em vez de fazer aquela pergunta da minha luta com o Sakuraba, o cara tá perguntando como é que era o papai, aquelas coisas. Acho que quando você fala do pai deles, assim, eles têm uma... E eles viram que foi uma coisa natural, eu não fiz para poder... Foi uma coisa que eu estava interessado em... Quais seriam as outras alternativas? Se fosse aqui uma discussão entre judocas, eu não sei, o Jigoro Kano, sem dúvida, mas mais para nossa realidade, talvez o Medi. Eu não falei o Carson, cara, porque o Carson, eu tive a oportunidade de entrevistar o Carson. Na primeira tentativa de colocar as artes marciais, a gente fez um programinha, eu fiz um programinha no Sport TV, que era o Repórter em Combate. E eu consegui um espaço de uns 8 minutos antes do Sensei. Era o Repórter em Combate. E aí eu fui entrevistar, e aí eu comprei também uma câmera, muito antes do Sensei, uma câmera pequenininha, que já tinha qualidade para televisão, e eu acabei me tornando antes muito amigo do Oswaldo Paquetá. Então o Oswaldo Paquetá virou um grande amigo, e isso é bem legal, que dentro do meu programa eu criei o arquivo P. Eu não sei, a galera talvez não lembre disso. Mas, é claro, o Alonso lembra, a galera mais das internas lembra, porque foi muito antes do Sensei. E tem duas coisas aí. Foi uma tremenda oportunidade de poder homenagear o Oswaldo Paquetá em vida, que foi esse arquivo P, porque o Paquetá, ele tinha em VHS, cara, uma preciosidade no arquivo dele, sabe? Então a gente, todo sábado, eu botava o Oswaldo Paquetá, era bem tosco mesmo, eu filmava o Oswaldo Paquetá comentando, e de fundo a televisão com fita VHS, você imagina a qualidade que era. Fita VHS, filmando a televisão, só que era o Vitor Belfort de faixa azul contra o comprido, era o Roger Gracie de faixa amarela, era o Jacaré de faixa roxa, era o Flávio Canto finalizando o Bruno Severiano de faixa roxa, era o Paulão de faixa amarela. Então esse era o arquivo P. E o Paquetá virou um grande amigo meu. E um dia ele chegou e falou assim, cara, vamos embora lá para entrevistar o Carson. E me levou lá na Carson Gracie, da Figueiredo Magalhães. Não tinha ninguém, só estávamos eu, o Paquetá e o Carson. E aí eu fiz uma entrevista com o Carson sensacional, não aparecia, segurava a câmera e perguntava. E foi uma entrevista sensacional, sensacional. E no final eu pedi para fazer umas imagens do Carson. Carson, dá uma circulada aí para eu poder ter imagens suas e tal, beleza, né? Filmar o Galo, aquelas coisas, né? Do Creonte, aquelas coisas bem icônicas do Carson. E teve uma hora que o Carson deu uma caminhada e que ele vai em direção ao janelão, lá da Figueiredo, da Academia da Figueiredo, que ele vai, e tinha uma incidência de uma luz, e o
E o Carson começa a caminhar, claro que inconscientemente, vai caminhando em direção à luz. Então, uma imagem muito bacana. E dali eu fiz uma imagem para o Carson, né, uma aproximação, um zoomzinho, e fui para a logomarca do Carson, que tinha uma bandeira lá em cima. No Sensei Sport TV, a Anaíssa fez um especial do Carson Gracie. Não sei de quanto, não sei se era o aniversário do Carson, o aniversário de morte do Carson. É um especial que tem lá do Sensei sobre o Carson. A Issa fez sozinha. Foi atrás do Parrumpinha, do Carlão, do Libório, do Vinicinho, que quase chorou, do Paulão, do Murilo, todo mundo falando sobre o Carson, sabe? Uma coisa, foi um documentário muito bacana, foi um programa como se fosse um documentário. E ela encerra usando essa minha imagem. Pô, a Anaíssa nessa época estava começando a trabalhar ali comigo mais nas artes marciais, como se fosse minha pupila, e ela foi mostrar para mim o resultado final. E a edição é arte, sabe? Você fazer uma edição tem que ter ali um senso artístico, senão vira uma edição banal, vira uma edição medíocre, né? Medíocre no sentido de ser mediano. Então, se você tem uma sensibilidade, uma percepção, você vai fazer um capricho, como você faz um filme, como você pinta, ou como você faz uma fotografia. Então, a Issa me chamou para ver o resultado final. Ela que roteirizou, fez tudo. O encerramento, eu achei sensacional. Quando chegou no encerramento, ela usou essa minha imagem, do Carson indo em direção à luz, só que ela colocou em slow motion, colocou em câmera lenta, e era uma imagem assim, bem das antigas, bem granulada. Ela manteve, assumiu essa imagem. Pô, o Carson estava vivo, a imagem antiga, em câmera lenta com a música da Edith Piaf, que era a trilha sonora preferida do Carson. Pô, Floresta, cara, me arrepiar é fácil, sabe? Paola me zoa pra caramba, que eu sou um cara muito molengão, assim. Eu choro com muita facilidade, eu me arrepio toda hora. Quando eu olhei aquilo no encerramento, eu já tava achando maravilhoso o especial do Carson. Mas o encerramento, cara, eu parei e falei, isso é arte. Isso é arte. Arrepiado e com os olhos cheios d'água. Muito orgulhoso da imagem ser minha, mas do jeito que ela usou, eu falei, cara, que homenagem pro Carson Gracie. Que coisa artística. Por isso que eu acho que o Sensei foi tão bom. Porque a gente trabalhava muito com a alma, sabe? Era muito verdadeiro, tinha muita paixão envolvida. E aí isso transformava em inspiração artística, entendeu? Então o especial eu acho que tá no YouTube, vale a pena dar uma conferida. Tem no YouTube. Inclusive hoje mesmo eu achei ele lá. Está começando como editora e tudo mais. Hoje em dia ela é a mulher que mais entende de MMA, na minha opinião, né? Fazendo os comentários no combate. Mas um outro lado que muita gente não conhece da Anaíssa, onde você pode acho que tem no YouTube. Tem no YouTube, tem no YouTube. Se a Globo não retirou, tá lá. Não tem de um canal determinado, tipo uma pessoa, um usuário colocou, se eu não me engano, enfim. E a Ana realmente ela faz muito boas entrevistas também. Sabe, quando ela faz com o John Jones fica feliz, dá para ver que existe aquele respeito que os próprios atletas têm por ela, né? Isso é uma coisa legal e, quero ou não, vocês começaram ali essa caminhada dentro da parte marcial juntos. Então, realmente deve bater uma emoção muito grande você. E semana passada, há 2 semanas, aliás, eu entrevistei o grande Marcelo Alonso e eu fui... Quem que são as referências que você tem? Enfim, aí ele foi falando, olha, eu gosto muito do Laerte Viana, que eu vou entrevistar amanhã do canal Super Lutas, que é muito bom também. Super Luta, casca grossa, Laerte Viana, Venâncio, casca grossíssima. Já fizemos algumas coisas em parceria, é outro que é referência para mim. Muito bom, muito bom. Aí ele falou do Renato, do Sexto Round, que, né, não precisa nem te falar, excelente, um monstro dentro do jornalismo, mas aí com você ele fez um capítulo à parte, assim, né? Eu até te mandei o vídeo, você postou no seu Instagram, e eu fiquei até surpreso com a sua reação, que você ficou bastante emocionado, né? Assim, e é algo assim que vamos falar, assim, é lógico que ele falou palavras bonitas e verdadeiras a seu respeito, mas assim, você ficou bastante feliz, né, cara? Mas assim, e você sabe que isso aí, 10 em cada 10 pessoas consideram o seu trabalho uma referência excepcional, tanto como vou ser repetitivo,
pela união da parte marcial, da parte jornalística, também séria, com a parte de reverência. Mas, assim, é muito bom saber que o Alonso, que também é outro divisor de águas, tem você e o seu trabalho como algo excepcional, né? E você também foi muito altruísta, que você colocou um texto elogiando e falando da importância do Alonso também. Então, assim, muito bom ver vocês dois, assim, trocando essa figurinha, e eu ali, o grãozinho de feijão participando de mediador ali, foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, te falar a verdade, fiquei muito feliz. Foi um excelente intermediário para acabar com essa discussão, porque ele foi o verdadeiro pioneiro na mídia impressa, que já entrou em extinção, migrou para a mídia eletrônica, para a mídia televisiva, e da mídia televisiva ele já está na mídia internética, no YouTube, com o PVT que está arrebentando, e muita gente fala, cara, mas não dá para comparar Marinho com Alonso. Realmente não dá para comparar, não tem comparação, e assim, o melhor é que não são coisas excludentes, entendeu? O Alonso tem a proposta dele, eu tenho a minha proposta, ele é um grande amigo, a gente fez o OSSE juntos, a ideia do canal no YouTube começou justamente pela concepção dele. Em 2012, a gente fez o OSSE juntos, fizemos vários trabalhos juntos, e, pô, cara, quando ele falou tudo aquilo, eu fiquei muito emocionado e fiz questão de escrever para, cara, chega de... Não necessita de comparação. Não são coisas excludentes. Na verdade, eu me inspiro pra caramba no Alonso. Acho que ele é um cara que vai e investiga. E quando não investiga, é porque ele não precisa. É porque ele estava lá. Ele presenciou e testemunhou. E é o que eu disse. Não basta presenciar e testemunhar. Ele espalhou a mensagem. Ele é que viu a história acontecer e foi ele que dividiu com a rapaziada. É necessário um veículo para dizer o que aconteceu. E ele, da melhor maneira possível, foi e espalhou a notícia para o mundo inteiro. É ele que estava lá no Japão, é ele que estava com o Carson, é ele que estava na Rússia com o Léo Castelo Branco, entendeu? O cara é onipresente, meu. O cara tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo. Então o Ali fala muito bem. É super respeitado, é um tremendo de um jornalista. Então, sem dúvida. Mas, além de tudo, é um velho amigo, desde a mídia impressa, entendeu? Você ainda tem algum tempinho? Porque a gente já estourou tudo seu aí, né? Você ainda tem uns... mesmo. Tem mais pergunta, manda. Uma coisa que eu acho bem legal, que você tem, que é natural seu, que eu acho muito legal, que às vezes eu vejo que eu consigo fazer do meu jeito, é claro, sem a sua maestria, que é entrar em assuntos polêmicos, mas de uma maneira tão elegante, tão sutil, que o entrevistado acaba dando. Em vez de você fazer uma pergunta direta, olha a Karina, lê a Karina. Tá quase na hora do jogo do Mengão. Ontem o meu Galo, ó. Então, assim, boa sorte pro Flamengo, que hoje a única coisa que tá me deixando alegre é estar conversando com você, meu amigo, que em termos de futebol, o negócio não tá bom pro meu lado, não. Que é essa parte de fazer uma... Contratar o Renato Gaúcho, meu irmão. Mas tenta, né? Vamos ver, o Galo ainda tem a Copa do Brasil brasileira, vamos ver se esse ano sai alguma coisa. 50 anos, pelo amor de Deus, é muito sofrimento. Vocês já ganharam coisa demais, pô, pelo amor de Deus, deixa o brasileiro aí pro Galo, gente, pelo amor de Deus. Desde o Jorge Jesus, vou te falar, desde o Jorge Jesus que o Flamengo virou uma tremenda de uma potência mundial. E o que eu tava te falando, por exemplo, você sabe muito bem disso, chegar pro mestre Marco Ruas e falar, pô, e aquela luta com o Rickson, por que não saiu? Ele não gosta de falar sobre isso. Só que se você fizer um preâmbulo, poxa, você com toda a sua importância, o Rickson também, nos anos 80, sabe, você consegue fazer isso com maestria. Eu acho isso, assim, um negócio genial, que é fazer toda aquela historinha até chegar na pergunta final e a pessoa sentiu que ela se sente, assim, à vontade de falar. Até inicialmente, se você tivesse um outro approach, ela não falaria. Isso eu acho muito legal e você é mestre nisso. Toda a sua entrevista, você consegue tirar uma coisa inédita que a pessoa, teoricamente, só está falando para você, não só pela confiança que tem em você, mas pelo jeito que você chegou até aquele tema, sem ser invasivo, sem querer fazer polêmica por polêmica. Isso aí também é uma coisa que eu acho, assim, que é característica sua, que eu acho fantástico, só tem que te parabenizar. Mas no caso específico do Marco Ruas, é outra parada. E que tem tudo a ver com as artes marciais e com a personalidade do Marco Ruas. É a gratidão, cara. É a gratidão. Porque na época do Sensei,
quando as artes marciais eram proibidas dentro da Globo, das organizações Globo, cara, a gente estava lá na Califórnia, eu e a Issa, para cobrir o Mundial de Jiu-Jitsu, sem estrutura nenhuma. A IBJJF mandou a passagem e a hospedagem. Nem a hospedagem, mandou a passagem. A gente foi com a nossa câmera. E para aproveitar uma viagem para a Califórnia, a gente fez tudo o que podia. A gente entrevistou o Guy Ritchie, cara, o ex-marido da Madonna, o maior cineasta inglês da atualidade. O Guy Ritchie é faixa preta do Roger Gracie e do Renzo. Então a gente aproveitou o máximo. A gente foi entrevistar o Marco Ruas. Né? E foi muito louco isso, porque a gente pegou a highway sem saber como chegar na casa do Marco Ruas, falando com o Pedro Rizzo, pelo rádio. E o Pedro sabia. Pedro, a gente está passando pela farmácia Cheng Cheng. Aí ele, beleza, segue mais 3 quarteirões, que não sei o quê. Pedro, a gente está passando aqui pela churrascaria Chub Chub. É isso, continua não sei o que lá. A gente chegou na casa do Marco Ruas assim. Não tinha WhatsApp, não tinha GPS, não tinha nada. Era rádio. Pedro, a gente está passando aqui pelo não sei, aqui, ó, quilômetro não sei o que, quer dizer, miles, não sei o que lá. Segue mais um pouco, que é a casa do Pedro, que é a casa do Marco Ruas, logo ali. A gente chegou na casa do Marco Ruas, a gente passou o dia inteiro na casa do Marco Ruas, com a família dele, ele já é avô, a gente conheceu a família, as filhas, que ia casar, a esposa. Cara, a gente praticamente entrou para a família do Marco Ruas naquele dia, a gente passou o dia com ele, foi tremendo de um anfitrião, e criou ali uma cumplicidade. E ele sabia que era muito difícil ter exposição na televisão, nas organizações Globo. Ele sabia que a gente estava correndo risco ali. Então, assim, isso tem demais. Eu falo com vários caras, assim, e eles têm essa gratidão, eles têm esse reconhecimento. Eles sabem que naquele momento era muito difícil, mas a gente conseguia colocar os caras no Sport TV. Por mais que a gente sofresse ameaça da própria Globo, entendeu? Não põe. Vocês vão ser degolados. A gente ia lá e colocava. Eu ainda sobrevivi 4 anos. A Issa e o Flávio Canto estão lá. Então, quando eu falei com o Marco Ruas agora recentemente, cara, Marco Ruas na mesma hora falou, demorou. Já é, vamos fazer. Me passa o Zoom e vamos fazer. Entendeu? Se você quiser falar, Mari. Por quê? Pela gratidão, pela parceria, por ser uma característica, uma virtude do Marco Ruas, entendeu? Por isso. Ele é um cara fantástico, assim. Eu, como sou de Belo Horizonte, eu não tenho o acesso que, queira ou não, outras pessoas podem ter mais fácil de lutadores. Então, o meu foi assim, pegando ali passo a passo. O dia que eu mandei um WhatsApp para ele, aí ele respondeu, você conhece a voz dele, deu uma emoção, assim, eu sou muito fã dele, sempre numa educação, educado, tranquilo. Eu converso ontem mesmo, eu conversei com ele, que esse mês completou 26 anos do título dele naquele evento UFC 7. Aí ele foi escreveu lá, meu amigo, Floresta, assim, você fica emocionado com esse jeito dele fantástico de ser, uma pessoa simples, educada. E já que a gente ainda tem um tempinho aí, a pergunta que eu queria fazer desde o início, achei até que eu não ia conseguir fazer, seria, fala um pouco pra gente da sua história dentro do jiu-jitsu, que a gente sabe que você tem uma história muito bacana. Fala da sua graduação, quem foi o seu mestre. Sei que você já treinou em determinados momentos com grandes nomes como Minotouro. Fala um pouco pra gente da sua história, da sua graduação dentro do jiu-jitsu. Eu comecei... meu primeiro contato com o jiu-jitsu foi... Voltou? Voltou. Eu comecei com o Jorge Pereira, que era camarada da faculdade, e o Jorge Pereira conseguiu botar jiu-jitsu, defesa pessoal, dentro da faculdade. Virou uma disciplina. Eu já tinha feito tudo que você pode imaginar. Judô desde sempre, karatê, capoeira, mas jiu-jitsu não. E eu tenho um sobrinho que é 1 ano mais novo que eu. Ele é filho de uma irmã do primeiro casamento do meu pai. Meu pai, né, já tinha uma família quando eu nasci, muito mais velho, já morreu, a minha irmã também, e ela teve um filho que, quando eu tinha 1 ano, ele nasceu. Então eu sou tio desde que eu tenho 1 ano. E aí, em 92 ou 93, esse meu sobrinho, que é 1 ano mais novo que eu, a gente sempre pegava onda, ele sempre foi um excelente competidor também, está muito bom. Ele começou a fazer jiu-jitsu e veio falar para mim que tinha uma arte marcial
inacreditável e que eu não ia me dar bem. E eu não acreditei. Aí fez um confere, isso foi dentro foi em Taquarema, cara. Um quarto de uma pousada, no tamanho de uma cabine de telefone, assim. E num espaço de 2 metros quadrados, ele, guarda fechada, me pegou 3 vezes no triângulo, 2 vezes no armlock. Faixa branca. 2 semanas de jiu-jitsu. Aí eu falei, uau. Coincidentemente, no arpoador eu via muita briga e tinha lá um bem magrinho, bem estilo Royce no UFC. Um cara bem magrinho que pegava onda pra caramba, que gostava muito de briga. Já era faixa roxa. Quando ninguém praticava jiu-jitsu, eu não tenho certeza, mas eu sempre achei, é o Andrezinho, eu tenho quase certeza que ele era faixa roxa treinava com o Malibu, mas não tenho certeza. E ele escolhia os caras mais fortes no arpoador, que era um lugar que tinha um localismo selvagem. Comecei a pegar onda em 85. Invariavelmente tinha briga todo dia. E eu via sempre o Andrezinho, fazendo uma bruxaria. Pra quem não conhece, né, cara? O cara, escolhia os mais fortes, derrubava, baianava, derrubava, ia pras costas e botava o cara pra dormir no mata-leão. Então, fiquei encantado com tudo isso, né, cara? Eu falei, eu tenho que ver qual é essa parada aí, que bruxaria é essa, cara? Eu sempre fui um menorzinho, né? E sempre fui muito reativo. Eu nunca pratiquei bullying, nunca ofendi ninguém, nunca insultei ninguém. Mas também, cara, nessa época, principalmente, eu também não levava desaforo pra casa mesmo. Chegava em casa, deformado. Minha mãe olhava pra mim e perguntava, brigou, né? Eu falei, briguei. O que você fez? Eu falei, nada. Se defendeu? Me defendi. Entrou na porrada, né? Entrei. Mas se foi pra se defender? Foi. Beleza, vai tomar um banho, põe um gelo. Assim, sempre foi assim. Aí eu falei, cara, na arpoador eu preciso aprender, né? Não faz sentido. Eu sempre vou reagir, vou me defender, mas vou entrar numa porrada sempre, deixa eu aprender essa bruxaria aí. Aí teve a oportunidade com o Jorge Pereira, que já era um camarada da faculdade. Comecei a fazer algumas aulas com ele de defesa pessoal. Realmente eu vi a eficiência, fiquei totalmente seduzido. E aí eu fui procurar uma academia. Eu tinha um camarada meu do surf que já era faixa azul, casca grossíssima de jiu-jitsu, tinha transformado a vida dele. Marcelo Monteiro. Hoje em dia o cara tem academias no mundo inteiro, é o Monteirão. Tá super bem sucedido. Começou em Indianápolis e tem filiais pelo mundo inteiro, até na África. Ele divide o tempo dele nas filiais nos Estados Unidos e em Balneário Camboriú. Era um dos meus melhores amigos e me levou pro De La Riva. Então eu comecei a fazer jiu-jitsu no De La Riva, totalmente ignorante, eu não sabia quem era De La Riva. Cheguei lá, fui super bem acolhido. Outro espírito lá, totalmente. Não tinha muito ali uma conotação competitiva. Não era a família De La Riva, a equipe, a escuderia De La Riva não é tradicionalmente tão famosa por ser competitiva, né? Eu diria que é muito mais um ambiente familiar. E foi assim, desde o primeiro dia. E fiquei apaixonado, totalmente apaixonado, mais foi que nem a paixão pelo surf. Aí comecei a me dedicar, assim, bitolado no jiu-jitsu, bitolado. Fazia 3 aulas por dia. A aula das 7 da manhã e voltava da faculdade e fazia o treino das 7 às 8 e das 8 às 9. Aí chegaram o Rodrigo e o Rogério, o Rodrigo de faixa azul, Minotauro, e o Rogério de faixa branca. E fazíamos 2 treinos da noite comigo também, nós juntos. Eu sempre fazia 1000 abdominais no final do treino, sempre fazia 1000 abdominais. E o Rogério e o Rodrigo chegou e começou a fazer comigo. Não tinha nem a matéria do Alonso ainda, Minotauro e tal. Então o Rodrigo já sentava ali comigo e fazia as 1000 abdominais comigo, o Rogério também. Então a gente formou essa parceria. Era muito difícil ser graduado pelo De La Riva naquele tempo. Eu comecei em 93, um pouco antes do início do UFC, né? Acho que foi em novembro ou dezembro de 93, o primeiro UFC. Eu tinha começado, quando o Royce estreou, eu já fazia jiu-jitsu no De La Riva. E isso aí só potencializou, né, exponencialmente minha paixão pelo jiu-jitsu. Olha aí o que eu tô fazendo, ó. Tô praticando essa arte marcial aí, que tá vencendo as outras artes marciais. Faixa branca, fissurado. Mas, cara, você não vai acreditar. Eu fiquei 6 anos de faixa branca no De La Riva. 6 anos. E
invicto. Invicto. Eu era um bom passador de guarda no De La Riva, que é a escola de guarda. Eu era passador, faixa branca. Todas as competições de faixa branca, invicto. Aí ganhei a faixa azul depois de 6 anos. Aí, na faixa azul, eu falei, cara, agora tem que fazer guarda, né? Da escola De La Riva tem que fazer guarda também, ainda mais como faixa azul. E aí, é o que o jiu-jitsu também ensina. Zerou o ego, zerou a vaidade. Puxava pra guarda, arreganhado, nossa, era uma avenida, todo mundo passava, mas eu me propus a aprender a fazer guarda. Sem ego nenhum, faixa azul, tomando rodo de todo mundo passava minha guarda, todo mundo. Nos primeiros 2 meses. Depois fui aprendendo, fui entendendo, decifrando aquele enigma, já que estava complicando a vida das pessoas, uma guardinha um pouco melhor. E aí fui evoluindo, acabei me tornando guardeiro. Peso galo, guardeiro. E por isso que eu tenho várias hérnias. E fiquei mais 5 anos de faixa azul no De La Riva. Era muito difícil ser graduado lá na escola De La Riva. Invicto também. Aí depois faixa roxa, aí depois surgiram algumas cirurgias que eu precisei fazer, aí diminuí o ritmo. Total foram 11 cirurgias, ganhei a faixa preta em 2010 e hoje em dia eu sou faixa preta 3 graus. Faixa preta 3º grau. Daqui a pouco começa o jogo do Flamengo, então a gente tem que terminar até mesmo para liberar o pessoal. Então, eu vou fazer as 2 perguntas finais. Uma, como a gente já te perguntei várias vezes, qual que é o seu grande momento no jornalismo? Qual a entrevista que você gostaria de fazer? Aquela sobre ressuscitar alguém das antigas para fazer. Então, a gente já está falando do seu lado de jiu-jitsu, mesmo que você não lembre do nome do oponente, qual que era a competição, mas qual o momento seu no jiu-jitsu, se alguém te perguntar, fala de uma luta inesquecível, aí você fala, foi uma época numa competição na Azul, que eu raspei o cara, passei para as costas, enfim. Qual foi aqui, quando você lembra de você competindo, qual que é aquele momento, aquele gol de bicicleta que você fez no jiu-jitsu? Narra aí pra gente como é que foi. Eu lembro de uma situação que teve uma situação que foi num playground que fizeram, que tinha bastante rivalidade naquela época, né, em 93, do jiu-jitsu com a luta livre. E foi uma galera para um playground da luta livre, do Bruno Sila, e uma galera do jiu-jitsu. Ninguém foi do De La Riva, eu fui com os outros amigos meus, de faixa branca. E, cara, eu precisei, assim, foi tudo combinado, não teve covardia, não teve nada. E a gente fez uma luta ali, a Vera, jiu-jitsu contra a luta livre, e eu honrei a bandeira do jiu-jitsu como faixa branca e venci um aluno do Bruno Sila. Tenho muito orgulho disso, não me escondo, não tem vergonha. Naquele momento era necessário, tinha todo um romantismo. Não participei, não sou o Murilo Bustamante contra o Marcelo Mendes, não sou o Valide contra o Eugênio Tadeu, não sou o Fábio Gurgel contra o Denilson, mas, cara, dentro de um playground ali eu vivi essa adrenalina e tive que representar o jiu-jitsu contra um aluno do Sila. E foi muito legal, houve muito respeito das duas partes. Eu mesmo, durante muito tempo, assim, de faixa azul, já de roxa, eu ia direto no João Ricardo, na Budokan, treinar na Rua do Matoso, treinar sem pano. Então eu sempre visualizei isso, sempre achei muito importante. Queria treinar sem kimono, eu ia no João Ricardo. O Joil me recebeu lá muito bem. Então eu entendo que era necessário aquele momento, acho super romântico e acho maneiríssimo esse resgate. Naquele momento era necessário, foi toda uma história e muito pouca gente, só quem estava lá se lembra dessa parada aí. E isso aí eu falo amarradão, eu de faixa branca ali, representei o jiu-jitsu contra a luta livre. Agora a pergunta final, garanto, senão a gente vai ficar aqui até novembro. Vou fazer essa pergunta, acho que não sei se alguém já te fez essa pergunta, mas é uma pergunta bacana para reflexão. Uma vez um cara escreveu assim para mim, nossa, você não deixa o entrevistado falar. Aí eu fiquei pensando assim, caramba, o cara pode falar que eu sou gordinho, que eu sou feio, que o meu nome é esquisito, que o meu cavanhaque é feio, o que for, que eu falo demais, alguma coisa assim que dentro do ofício de fazer as entrevistas eu aceito. Mas caramba, se tem uma coisa que eu mesmo fazendo uma reflexão eu não sou, é de não deixar o cara falar. Geralmente eu não atravesso. Se a pessoa demora 10 minutos para falar, eu tenho paciência, enfim. Então eu achei uma crítica injusta, por exemplo. Eu aceitaria várias, mas aquela não.
Então, qual a crítica que alguém fez a você que você olhou assim, caramba? Pô, por exemplo, a análise que eu faço de você, por exemplo, eu acho que você entrevista excepcionalmente bem, você dá espaço para o entrevistado falar, você faz boas perguntas, você faz uma pesquisa antes de fazer. Então, assim, além de ter a parte de reverência, então, assim, eu não consigo analisar você e apontar um defeito, assim, jornalisticamente, falando bem sério mesmo. Como eu também não consigo ver no Alonso. Talvez é questão de eu gostar demais também de vocês, assim, mas eu realmente não consigo enxergar um defeito grave jornalisticamente. Se você for fazer uma análise em você, o que você, se alguém te criticasse de uma coisa, você fala, caramba, me critica de tudo, menos disso. O que você acha que seria a crítica mais injusta para alguém fazer o seu trabalho? Floresta, eu recebo toda a crítica que você pode imaginar. Toda. E eu procuro assimilar, ver o que é construtivo. Esse cara que falou isso para você, que você interrompe, é teu amigo ou foi alguém aleatório? Não conhecia. Ah, então, cara, dos que eu não conheço, eu recebo toda a crítica que você pode imaginar. Toda. No YouTube, na verdade, desde a época do Sensei, que era o Orkut, Facebook, tudo que você pode imaginar. Que eu sou... que eu não sou isento, que eu sou baba-ovo, que eu sou puxa-saco, que eu falo demais, que eu interrompo. Tudo que você pode imaginar. Mas, cara, assim, eu tento filtrar, né? Eu sou bem criterioso, assim, bem seletivo, escuto tudo, discordo, concordo. Quando eu tô errado, eu adoro ser criticado. Não tem esse problema de vaidade, mas eu escuto de tudo que você pode imaginar, tudo. Então, assim, é claro que pro cara chegar... Não, mas enfim, mas qual aquela que você fala, poxa, isso aí eu não sou, não, isso aí o cara pegou pesado. Igual eu sei que eu não sou de interromper, então assim, essa eu achei injusta. Qual que você acha, pô, isso aí o cara realmente acha que ele não tá certo, não, isso aí eu não sou. Tem alguma característica sua? Cara, a minha acessibilidade com a família Gracie é uma bênção, você tá entendendo? E assim, a minha gratidão à família Gracie, cara, é imprescritível. Não, é desmedida e é imprescritível. Não tem parada. Isso é negociável, entendeu? O que o Royce fez pelo jiu-jitsu e é o que eu sempre falei. Se não fosse pelo Hélio Gracie, pelo Carlos Gracie, pelo Royce, pelo Rorion, que fez o UFC, pelo Rickson, pelo Roller, que pega onda comigo, Roller nas competições, cara, irmão, eu não teria Sensei Sport TV, não teria a Dana White, não teria Anderson Silva, não teria essa live, entendeu? Então, não tem parada. Quando alguém vem falar que eu sou um puxa-saco da família Gracie, se eu tiver que responder, eu falo, pô, com o maior orgulho, assumo declaradamente, agora define puxa-saco, entendeu? Qual é a definição de puxa-saco? Qual é a definição de baba-ovo? Mas para eu não me estressar, eu falo, acabo logo. Totalmente, sou sim. Porque para mim é sinônimo de gratidão, entendeu? E as gerações que vão vindo, sabe? A Kira é excepcional. O Hyron é excepcional. Pô, pontos que não vai dar. O que a Reila fez é sensacional. O que o Roger fez é sensacional. Então, cara, numericamente, quantitativamente e qualitativamente, pô, sabe? Quem não consegue enxergar isso, eu discordo, assim, entendeu? Não vou nem entrar em polêmica, eu simplesmente discordo. E cada vez que eu estou com o Grayson, cada vez que eu tenho a oportunidade de poder retribuir, né, devolver o que os Grayson fizeram para todo mundo, cara, que vive das artes marciais, né, que eles preconizaram, não só com e aí que tá, a criação do jiu-jitsu, a reinvenção do jiu-jitsu, a adaptabilidade do jiu-jitsu que o Hélio Gracie e o Carlos Gracie fizeram, cada um chama de uma forma, mas o jiu-jitsu Gracie, o Gracie Jiu-Jitsu, o Carlinhos Gracie, que fez a CBJJ, que fez as competições de jiu-jitsu, cara, não vai parar nunca aqui. Cada um tem uma participação gigantesca. Carson Gracie não vai parar nunca, tá vendo? É uma discussão que não tem fim. Eu já falei alguns, pô, vou esquecer de outros e vou ser injusto, entendeu? Tá vendo? Acabei de me lembrar do Cássio. Então, quer dizer, cara, tudo que tem hoje, na real, o fruto é a família Gracie.
E o que os caras sempre preconizaram, a alimentação, pô, cara, PP, barraca do PP, comida saudável, show, mas os caras também já faziam isso lá dentro da filosofia deles, de uma forma com vários experimentalismos, entendeu? E que muita gente levou anos para entender como é que mistura a acidez de não sei o quê com a enzima de não sei o quê, que vai chegar na fórmula que o Carlos Gracie já tinha inventado, entendeu? A força dos nomes, para quem tem essa ideologia já mais mística, e que tudo isso, sabe, eu acho tudo isso tão... O Marinho deu uma travada ali, acho que já está voltando. Opa. Acho que voltou agora, Marinho. Não está travando ainda. Esperar o Marinho reconectar aqui, porque já é a última pergunta mesmo. Então. Voltou. Isso, é. Já é um aviso, né? É isso, cara. Então, né, exatamente, você falou tudo. Sem a família Gracie, essa conversa não estaria acontecendo. E eu acho o seguinte, se alguém, é lógico, tem preferência, gostar mais de uma modalidade do que de outra, ou gostar de um Gracie mais do que do outro, mas a pessoa que não tem respeito pela família Gracie, que vive desse jornalismo marcial, ela simplesmente está na profissão mais errada da vida dela. A gente tem que pagar tributo, tem que ter um respeito e uma gratidão muito grande por tudo que eles proporcionaram. Isso é... Eu também, quando converso com alguém da família Gracie, eu sinto aquela coisa, se eu estivesse conversando com uma entidade, um samurai. Quando eu vi até uma conversa que você teve com a sua última entrevista com o Royce, aí que você falou, porque ele escreveu para você assim, fala garoto, e um dia que eu fiz a última entrevista com ele, ele falou assim, eu vou dar um seminário, aí ele falou o nome da cidade, vamos supor, no Canadá, e aí quando ele respondeu depois, eu mestre, já faz 3 semanas que eu te mandei, eu fui dar uma lembrada, né, para ele. Aí ele escreveu assim, fala garoto. Então, assim, é exatamente do jeito que você falou. E cada fala garoto que ele escreve dá uma emoção na gente de estar conversando com aquele ícone, né? Uma emoção realmente forte. O Marinho acho que travou de novo. Vou só esperar ele voltar aqui para a gente fazer o encerramento mesmo. E o pessoal ficar livre aí para ver o jogo do Flamengo. Vou chamar o Marinho de novo aqui, só para fazer o encerramento. Espero que vocês estejam gostando da live. Deixar ela salva aqui no canal, no MMA Debate Oficial aqui no Instagram, e vou colocar ela no YouTube, no canal MMA Debate. Quem não for inscrito, se inscreva no canal MMA Debate no YouTube. Tem mais de 180 entrevistas aí com grandes nomes da história da luta. Espero que vocês gostem. E quem estiver assistindo aí, pudesse seguir aqui o canal no Instagram. Chamei o Marinho aqui, vamos ver se ele consegue retornar, só para a gente fazer o encerramento mesmo. Mas foi uma honra ter batido esse papo com o Marinho. Realmente ele é uma referência, um ídolo, né? E uma pessoa que marcou época, né, dentro do jornalismo marcial. E ter conversado com ele realmente foi algo gratificante. Espero que vocês tenham gostado também. Eu chamei ele aqui pela última vez, mas se não chamar agora eu vou encerrar a live. Muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Sigam aqui o canal @MMA Debate Oficial. Se inscrevam no Instagram também no canal MMA Debate. E amanhã eu vou entrevistar o Laerte Viana, do canal Super Lutas, às 8 horas da noite, e às 9h30 o mestre Leonardo Castelo Branco, também uma fera, uma lenda da história do jiu-jitsu. Espero que vocês acompanhem também, que vai ser show de bola. Esperar se o Marinho volta, mas eu acho que está tendo algum problema de rede ali que estava travando muito. E aí, se não, eu vou encerrar a live por aqui. O Marinho deu aqui que ele não pode participar, ele deve estar com algum problema na rede. Um abraço para vocês todos. Muito obrigado aí pela paciência, pela audiência de vocês. E fico muito feliz com o feedback positivo que vocês me dão em várias ocasiões. Fiquem com Deus, meus irmãos. Os